Subo essa tribuna com respeito às senhoras e os senhores senadores, aos ouvintes, aos telespectadores do meu Ceará e de todo o Brasil que acompanham os trabalhos desta casa por intermédio dos seus veículos de comunicação do Senado Federal. O Brasil, senhora presidente, deu mais uma demonstração da importância econômica e social, política do setor agrícola. Ao ampliar o prazo da renegociação das dívidas dos produtores rurais, vítimas da mais devastadora das secas em muitas dezenas de anos da minha região, o Nordeste brasileiro. E mais, conforme lembrou o ministro Guido Mantega, ao anunciar que as resoluções de número 4.082 e 4.083 do Conselho Monetário Nacional terão seus benefícios estendidos também, ficando prorrogados os prazos para que os agricultores e os produtores rurais, enquadrados também no Programa Nacional de Agricultura Familiar, o chamado PRONAF, contratem novas linhas especiais de crédito e de financiamento. É muito importante, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que usemos essa tribuna, portanto, os meios de comunicação do Senado Federal, para alertar aos que vivem nos sertões dos nossos estados nordestinos, no meu querido Ceará, para que se dirijam o mais rapidamente possível para as agências do Banco do Nordeste e cobrem a execução destas resoluções lutadas, mas conseguidas por uma lei imposta pelo Congresso Nacional. A contratação das linhas de crédito oferecidas aos produtores rurais afetados pela seca na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, está prorrogada até o dia 31 de maio deste ano. São recursos que fazem parte de uma linha de crédito no valor total de 2.400 bilhões de reais e de onde já foi emprestado 1.900 bilhões de reais, 1,9 bilhão. Como sabemos, a burocracia, as informações truncadas ou mal divulgadas e muitas vezes a má vontade de gerentes que querem prestar contas de resultados financeiros de um banco que não é apenas um banco financeiro, mas um instrumento de fomento, de desenvolvimento e até de sobrevivência dos pobres agricultores e pequenos e microagricultores do Nordeste brasileiro. Nós sabemos que essas informações, muitas vezes truncadas, mal divulgadas, fazem parte da história de todos os setores da vida política brasileira, e eu tenho dedicado parte do meu mandato, senador Jaime Campos, tenho dedicado grande parte do meu mandato para que a gente desburocratize esse país, para que a gente agilize esse país e dê verdadeiramente oportunidade para que ele possa continuar crescendo e se desenvolvendo. E é por isso que eu venho aqui trazendo esse assunto e achando que ele é da maior importância, para que as pessoas possam ir, mais uma vez, repito, rapidamente às agências do Banco do Nordeste para fazer a renegociação das suas dívidas e tomar novos empréstimos no Nordeste brasileiro, que está passando pela maior seca dos últimos 50 anos. Por isso é importante, e o mais rápido possível, uma vez que raramente esses assuntos são resolvidos em uma única visita às agências bancárias. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, chama a atenção para a importância desses prazos, porque o agricultor muitas vezes não recebe essa informação do Banco do Nordeste, mas recebe a cobrança de um oficial de justiça à sua porta. Por isso chama a atenção da importância desses prazos. A renegociação das dívidas vai até o próximo dia 1º de julho, pois cuido desse assunto
senador Jaime Campos, senador Rodrigo Hollenberg, senador Aníbal Diniz. Cuido desse assunto desde quando ainda exercia o mandato de deputado na Câmara dos Deputados e tive a oportunidade ali de apresentar o relatório da minha autoria, um substitutivo à medida provisória que deu origem à Lei 11.335, de 13 de julho de 2006. Naquela lei, nós demos início ao processo de renegociação das dívidas de mais de 340 mil famílias de agricultores que precisavam repactuar seus débitos pequenos, que não ultrapassavam a R$100 mil, mas que beneficiando principalmente pequenos produtores que tomaram empréstimos iguais ou inferiores originalmente a R$35 mil. E só nesse volume de menos de R$35 mil de empréstimo tomado, nós chegamos a mais de 340 mil contratos renegociados das dívidas dos agricultores da região do semiárido nordestino. Agora, brasileiro, como fizemos em 2006, estamos novamente contribuindo para que, com essa renegociação das dívidas, aliadas a novas linhas de crédito, milhares de famílias do meu Ceará e dos demais estados do Nordeste e do Norte de Minas Gerais e de parte do Espírito Santo voltem a trabalhar com dignidade. Para finalizar, senhora presidente, não posso deixar de saudar outros 2 assuntos importantes realizados nessa semana. Primeiro, a notícia de que a própria presidente Dilma deu ao participar do Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Além de garantir que não vai faltar crédito, como estamos vendo, a presidenta comunicou que estuda também criar uma agência governamental para cuidar exclusivamente desse segmento, com o objetivo de ampliar os recursos para a agricultura familiar. Nós já aprovamos aqui, senhora presidente, como deputado e agora como senador, refis necessário às grandes empresas brasileiras para que elas continuassem funcionando. Nós temos que não apenas renegociar essas dívidas. Eu tenho dito ao governo, tenho procurado sensibilizar a área econômica do governo para dizer a esta área econômica que o homem do campo, que vive lá no interior de Minas Gerais, na região de Minas Gerais, na parcela pobre de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, para o agricultor que vive lá no meu Ceará, lá na minha Lavra da Mangabeira, esse agricultor que tira dali o sustento da sua família, num ano de seca como esse, que perdeu os seus animais, que não tem o sustento da sua família, ele não pode ir para as periferias, ele não pode ficar à margem da sociedade, nessa luta que nós fizemos para tirar quase 40 milhões de brasileiros da miséria absoluta, não pode ser inflada novamente pelo sofrimento dessas mães e desses pais e desses jovens que não têm outra oportunidade de trabalho que não seja na chamada agricultura. Além de garantir que não vai faltar crédito, como estamos vendo, a presidenta Dilma disse que vai criar essa agência com exclusividade para cuidar desse segmento. E enquanto nós não tivermos o perdão dessas dívidas dos pequenos, dos microagricultores, que foram ao Banco do Nordeste e pegaram 4, 5 mil reais, compraram 3, 4, 5 vacas, veio a seca, essas vacas morreram, eles estão com a dívida e passando fome dentro das suas casas. Então é preciso que a gente tenha essa sensibilidade, que sem dúvida, senhor presidente, sem dúvida, uma decisão de grande alcance social, mas não só, pois comprovadamente os pequenos e microagricultores, como disse, hoje, mesmo assim, contribuem no resto do país. Lá no Mato Grosso, né, do meu querido Jaime Campos, do meu querido Valdemir Moca, né, do meu querido Júlio Campos, que é seu irmão, que foi também governador daquele estado, sabem que esses pequenos produtores são muitas vezes eles que colocam o alimento na mesa dos senhores e das senhoras. Senador Leonício, a senhora me concede uma parte que eu acho oportuno. Um prazer que eu consiga. Eu ontem recebi no meu gabinete o presidente da Federação de Agricultura da Paraíba, o Mário, você certamente deve conhecê-lo. E ele me relata, e aí eu, até para
colocar no pronunciamento de Vossa Excelência que os recursos hoje, eles atendem muito à chamada agricultura familiar, do PRONAF, o Pronafeciano que eles falam. E deixa fora, senador Eunício, segundo o Mário, aquele pequeno agricultor e médio agricultor que não está ali enquadrado como do PRONAF. E esse pessoal tem sofrido muito, segundo o nosso presidente da Federação da Paraíba. Aliás, ele foi lá para me pedir que a gente pudesse, dentro da Comissão da Agricultura, que a gente pudesse fazer uma audiência pública, e eu acho que Vossa Excelência é a pessoa mais indicada realmente, que conhece, né, em função do seu estado, conhece como produtor e conhece como representante público, como senador do Ceará. Então, apenas para dizer a Vossa Excelência, esse segmento especificamente, ele hoje não tem nenhum financiamento e não tem nenhum segmento também oportunidade de crédito. Vossa Excelência, imagina num estado pobre como o Ceará, num ano de seca terrível como esse, as pessoas não tendo a oportunidade da permanência no campo, né? Porque essas pessoas não têm outra atividade, não sabem fazer outra coisa senão fazer a lida diária na agricultura ou na pecuária ou na tirada do leite para que ele possa sobreviver naquele sertão nordestino. É com prazer que eu ouço Vossa Excelência, senador Jair Campos. Senador Eunício, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento da tarde de hoje, aqui chamando a atenção, no bom sentido da expressão da palavra, os pequenos agricultores do seu estado, do Ceará, que está realmente num momento de muita dificuldade. Eu tenho acompanhado pela imprensa nacional, sobretudo pelas televisão, e tenho visto o sofrimento. Eu acho que o nordestino, nós temos que tirar o chapéu para ele. Quando esse pessoal vem atravessando uma seca sem procedência, eu tenho visto ali, lamentavelmente, famílias pobres, como o senhor bem disse, que vai ao banco, tira um pequeno financiamento, compra 4, 5 vacas, vem a seca e não tem o que dar de comer. E o milho, por enquanto, que pareça este ano que eu vi lá, demorou muito para chegar. A Conab, realmente, por falta de estrutura, por falta de agilidade, demorou muito para chegar naturalmente com esse produto e que certamente ia acudir, né, essas milhões de famílias que estão ali, que eu posso dizer, na medida que o senhor acabou de referir um número aqui que me chamou muita atenção, 300 e tantos mil contratos. Ou seja, numa base de 3 ou 4 por família, que eu imaginei, são mais de 1 milhão de pessoas que certamente estarão beneficiadas com essa realidade da dívida. Eu vou mais longe, senador Eunício. Eu tenho visto a sua luta aqui em defesa do seu povo, sobretudo o povo nordestino, mas particularmente o seu estado do Ceará. Eu acho que nós tínhamos que, o governo federal, ter a consciência de que nós tínhamos que fazer o perdão da dívida até um X, ou seja, até 20 mil reais. Eu acho que não ia onerar o cofre da União, muito pelo contrário, nós íamos fazer com que essas famílias permanecessem na terra. Caso contrário, ao êxodo rural hoje, pelo fato de que poucas políticas públicas ainda em relação a determinados segmentos nós temos. Por isso tenho a certeza absoluta que esse avanço que deu, que Vossa Excelência já conseguiu, já está acordado no Ministério da Fazenda, Banco do Brasil, para pactuar essas dívidas, ou seja, renegociar, ela é fundamental, sobretudo para a permanência do homem nordestino, aquele que está no semiárido, continuar morando lá. Caso contrário, teremos muitas dificuldades. Ser nordestino, eu acho que é ser muito valente, muito corajoso, sobretudo, é um homem de esperança. Eu tenho o privilégio da minha região, de ter algumas propriedades, de ter muito nordestino que trabalha comigo, ao maranhense, ao cearense, o pessoal do Piauí, tem algumas famílias que trabalham nas minhas propriedades. Acho que é um povo aguerrido, trabalhador. É óbvio, evidente, que nós precisamos de boas políticas públicas, sobretudo aquele que vem atender nesse momento mais difícil de sua vida, em que a seca se abateu na região e o governo, nada mais do que justo, se iria fazer o perdão até um determinado valor. Porque negociar a dívida já é um bom começo? Todavia, eu acho que o governo poderia fazer muito mais. Mas quero cumprimentar Vossa Excelência, sobretudo pelo seu esforço, pelo trabalho aqui, que nós não podemos desconhecer, um trabalho exitoso no sentido de levar o benefício ao seu querido povo do Estado do Ceará. Parabéns, senador Eunício. Muito obrigado, senador. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que obviamente engrandece essa fala que faço nessa tarde de hoje ao povo sofrido do meu Estado.
Finalmente, senhoras e senhores senadores, vou comemorar desta tribuna uma das decisões mais importantes, no meu entendimento também, do Congresso Nacional, que foi a votação nesta madrugada, quando, por incontestável maioria, aprovamos a nova distribuição da riqueza que o Brasil produz com o nosso petróleo. Agora, a maioria dos estados e dos municípios brasileiros verá uma decisão de recursos mais solidária, mais democrática, mais republicana do petróleo brasileiro, que é de todos os brasileiros, e não mais a concentração que assistimos durante décadas. Com a derrubada do veto presidencial, a participação dos estados não produtores aumenta de 1,7% para 24,5% e a dos municípios não produtores também de 7 para 24,5. Esses números, senhor presidente, para mim, que sou convictamente municipalista, demonstram o espírito da principal obrigação que devo ter como representante do Ceará neste parlamento, pois é nas cidades que as pessoas vivem. Como ensinava o nosso timoneiro, o grande mestre de todos nós do PMDB, Ulisses Guimarães. Evidentemente, não desconhecemos as iniciativas do governo federal no sentido de fortalecer e ampliar o programa Bolsa Família, de dar crédito e atenção às reivindicações dos trabalhadores rurais, entre outras que retiram milhões de brasileiros da situação de extrema pobreza. Sabemos também que esta nova distribuição de recursos para os estados e municípios não resolverá de imediato os problemas da extrema pobreza, principalmente do meu querido estado do Ceará e do nosso país. Mas esse veto que derrubamos hoje, na madrugada de hoje, não é a porta da salvação, mas com certeza, senhor presidente, representa a janela da esperança. Muito obrigado.